Então, professor, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E nesse vídeo vai ser falado sobre energia nos ecossistemas. Então, diferente do capítulo anterior, que foi falado sobre a matéria e a ciclagem da matéria, né, dentro do que a gente chamava de ciclos biogeoquímicos, a energia ela vai atuar de forma diferente. A energia não circula, né, ela não é reciclada, né, diferente da matéria. Então, a gente vê que, na verdade, quando falamos de energia, falamos de um fluxo energético, de um fluxo de energia, né? E nesse vídeo vai ser entendido como esse fluxo de energia se dá, né? Quais são os fenômenos relacionados com a energia, como, por exemplo, a conversão de energia, né? A energia pode ser convertida. E quais são as leis que atuam dentro desses fenômenos, dentro desses comportamentos que contribui para o entendimento ecológico, né? Tanto que vai ser entendido também como que funciona o transporte, né, da energia, essa transformação da energia passando de um organismo para o outro, no que a gente chama de cadeia alimentar, né, de teia alimentar. Além disso, vai ser tratado também sobre alguns conceitos relacionados com a energia, né? Conceitos que envolvem economia, que envolvem as civilizações, as pessoas, como, por exemplo, quando a gente está falando de sistema econômico e remuneração daquilo, de tudo aquilo que produz, né? Seja esse produtor uma pessoa que produz alguma coisa, que presta algum serviço, seja ele também a natureza, né? Então a gente vai ver como o sistema econômico como o sistema econômico trata, né, essas duas formas de serviço, né, de produção e serviço. Então é basicamente isso que vai ser tratado nesse vídeo. Iniciando, a gente sabe que a energia é a capacidade de realizar trabalho, né? O conceito que a gente vê desde cedo. E dentro da nossa realidade, existem vários tipos de energia, né? Existe energia radiante, existe energia elétrica, mecânica, né? O que a gente chama de energia potencial também. Existe energia calorífica, vários tipos de energia. O interessante é que esses vários tipos de energia, eles podem se converter, né, de um para o outro. Então a energia ela pode se transformar, né? Por exemplo, quando eu vou acender uma luz, eu tenho a energia potencial armazenada em mim, que ao tocar no interruptor a gente tem já uma transformação para energia mecânica. A energia mecânica vai acionar um outro tipo de energia, que seria energia elétrica, e a energia elétrica vai fazer, através de todo o circuito da lâmpada, vai fazer com que haja luz, né? Então, tudo é uma série de conversão energética. E as leis que governam as transformações de energia são basicamente essas duas. A primeira lei da termodinâmica e a segunda lei da termodinâmica, ou, respectivamente, a lei da conservação de energia e a lei da entropia, né? Então, a primeira lei ela vai dizer que a energia ela pode ser transformada de um tipo em outro, beleza? Só que ela não pode ser destruída ou criada, né? Não se cria energia nem se destrói. A energia flui, pode ser perdida, e também pode ser transformada, mas não destruída nem criada. Já a segunda lei ela vai dizer que a energia ela sempre vai se dispersar quando ocorre uma transformação. Então, uma transformação de energia da mecânica para a elétrica, por exemplo, ela nunca vai ser 100% eficiente, né? Sempre vai haver uma perda, né, dessa energia em forma de calor, né? Então, as transformações não são sempre 100% eficientes. A gente pode observar essas duas leis da termodinâmica nessa imagem, né?
a gente vê o Sol sendo a principal fonte de energia. E um vegetal, uma folha representando um vegetal. O que vai acontecer é que o Sol, né, ele vai liberar sua energia radiante. A energia vai incidir na folha, né? Então, tentando observar aí as leis da termodinâmica dentro desse exemplo da fotossíntese, né? A energia incide na folha, não é toda a energia que incide, né? A gente tem representado aqui 100 unidades, que pode ser qualquer unidade de medida de energia, quilojoules, quilocalorias, né? Ela incide no vegetal, mas não é todas que realmente incidem, né? Perdão, 100 unidades de energia liberada, mas não são todas que realmente incidem no vegetal. Então, 50% vai incidir nesse vegetal, né? Então, a gente tem que 50% incide. Desses 50% que o vegetal conseguiu contato, 2% dos 100, né? Então, representando em percentual, 2% desses 100% são realmente aproveitados e transformados em carboidratos, né? Ou seja, passaram pelo processo de fotossíntese. Então, é muito baixa a quantidade de energia que foi aproveitada, né? Então, a eficiência dessa conversão foi baixíssima, né? É isso que a gente observa. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela vai dizer que não pode se construir, né, energia, nem se destruir, né? Não pode fazer nem destruir energia. Mas a energia transforma, então ela está se transformando, né, para uma fonte de energia química agora, para o vegetal se alimentar. E a segunda lei da termodinâmica vai dizer que a energia, ela não é a transformação da energia não é 100% eficiente. E de fato, a gente viu que é pouquíssimo eficiente, principalmente nesse exemplo da fotossíntese, né? Pouquíssima da energia que incide no vegetal é de fato transformada em energia química que vai servir para alimentação, né? Então é baixíssima eficiência. Daí essa energia que incide na atmosfera, a gente tem essa sensação de que a principal função, ou a única talvez, né, seja a fotossíntese, né, a que ocorre. Se for para pensar numa outra, é difícil da gente pensar, mas existem várias outras funções, né, formas de utilização da energia na atmosfera terrestre. Primeiro, dentro de um percentual de 100%, a energia ela é refletida, né? Então, ela é refletida. Então, parte dela volta. Cerca de 30% da energia volta, né? Desse restante, a gente tem que 46% é convertido em calor, é convertido em energia calorífica ou perdida, né, na forma de calor. 23% está relacionada com evaporação, precipitação, né? Então está fazendo esses fenômenos relacionados com o ciclo da água. Né? Além disso, 0,2% está ali voltada também à formação de ventos, ondas e correntes relacionados ao clima, né? Ao tempo. Então, assim, além disso, tem a fotossíntese, né? 0,8%. Então, o caminho do fluxo de energia não é só a fotossíntese. Esse caminho do fluxo de energia, essa dissipação da energia, ela ocorre de várias formas. Refletida, ela pode ajudar na evaporação, na precipitação. Então, o caminho não é só a fotossíntese, né? Então, esse fluxo da energia, ele é um fluxo, né? Ele não é um ciclo, ele não é reciclado, a energia é um fluxo, ou seja, o caminho dela é único, ela tem sentido único, né? Então, ela é utilizada e dissipada.
dentro da ideia da energia, né, desse estudo da energia, existem dois conceitos importantes, que é o de produtividade, né? Então, a produtividade, ela seria a taxa, né? Então, se a gente fala de taxa, a gente está envolvendo o crescimento ou decréscimo de alguma coisa num determinado tempo. Então, envolve tempo. E a produtividade seria a taxa na qual a energia radiante é convertida em uma substância de interesse, né? Em uma substância orgânica aí que vai ser utilizada, né? Então, essa taxa de conversão. Ela pode ser dividida em produtividade primária e produtividade secundária. E a produtividade primária também pode ser subdividida. Um outro conceito seria o conceito de produção, né? A produção equivale à biomassa. Então, a produção é justamente, basicamente a quantidade, né, de matéria que está em um determinado local, num determinado sistema, né? Simplesmente essa medida, né, de quantidade, de peso, tal, a biomassa. Então, a gente vê uma diferença clara. Produtividade está voltada a uma taxa, biomassa não envolve tempo, né, e sim a quantidade de energia num determinado ambiente, num determinado sistema local. Então, como foi falado, a produtividade primária, ela possui três outros tópicos, né? E a produtividade secundária não. Então, a produtividade primária está relacionada com aquilo que é produzido pelas plantas, né? Está relacionada com os autótrofos. Produtividade secundária relacionada com os heterótrofos, né? Aquilo relacionado com os consumidores. Então, assim, a produtividade, que é uma taxa, né, energética, primária está relacionada com os autótrofos, ao nível dos produtores. A produtividade primária bruta, a primeira subdivisão da produtividade primária, ela está relacionada com a taxa global de produção fotossintética. Então, tudo aquilo que foi produzido e armazenado pela planta é a produtividade primária bruta, né? Se a gente pega a produtividade primária bruta e retira aquilo que a planta utiliza para respiração, para o seu próprio crescimento e desenvolvimento meristemático, por exemplo, a energia que se faz necessária, a gente tem a produtividade primária bruta menos essa respiração. Isso configura a produtividade primária líquida, né? Então, a produtividade primária líquida seria essa produtividade primária bruta menos a respiração. Aí, dentro da terceira subdivisão da produtividade primária, a gente tem a produtividade líquida da comunidade, que é mais um decréscimo, né? Então, a produtividade líquida da comunidade trata da produtividade primária líquida, ou seja, aquela produtividade total menos a respiração. Então, a produtividade primária líquida menos aquilo que os heterótrofos irão consumir, um fruto, uma folha desse produtor, né, dessa planta, tal, dessa alga. Então, essa seria a produtividade líquida da comunidade, né, retirando o consumo heterótrofo. A produtividade secundária, como já foi dito, ela está relacionada com o consumo, o armazenamento energético dos consumidores. Então, essa próxima figura ilustra dois quadros, né, duas tabelas. E a gente tem aqui quantidades referentes à produção primária bruta, referente à produção líquida, né, primária líquida, e, bom, a energia que incide, o que é utilizado. Observando essa primeira tabela, com esses dados, o que é interessante aqui é a gente ver que em um ambiente com a máxima, né, de condições ali, de nutrientes, de água e tal, se for um ambiente que está ali no máximo da sua
da sua capacidade, né, de suprir para aquele vegetal, a gente vai ter a energia que incide 100 unidades de energia, o que é absorvido sempre vai ser metade do que incide. Já a produção primária bruta é aquilo que o vegetal produz, no geral, né, fruto da fotossíntese, sem nenhum decréscimo, né? Então é o que foi produzido, né, o que foi transformado em energia química e em carboidrato, né? A gente já viu que essa eficiência de conversão é baixíssima, né? Então, apenas 5% do geral, né, do que foi liberado, a energia solar, 5% é transformada em carboidrato. Isso numa máxima condição para aquela planta, daquele ambiente, né? Uma máxima condição ambiental ali, de nutrientes para aquela planta. Já a produção primária líquida, né? Aquilo que a planta produziu e retirou para a respiração dela, para o crescimento e desenvolvimento da própria planta, vai ser 4%, né? 4 unidades das 100 que a gente tinha disponível ali. Então, isso dentro de uma máxima é o que a gente tem de produção primária bruta e produção primária líquida. Mas a gente pensa num ambiente com condições menos favoráveis, né, condição favorável média, e uma média da biosfera que seria pior do que as duas anteriores, a gente vê que a produção primária bruta, aquilo que é produzido no total, né, para aquele vegetal, vai diminuindo cada vez mais. A produção vai ficando cada vez menor e a eficiência na transformação de energia também vai decaindo. Então, quanto pior a condição ambiental, menor a quantidade de energia produzida no total, né, a produção primária bruta, a produtividade primária bruta, e no caso a produtividade, né? E a produtividade primária líquida tende a ser menor ainda, porque a planta ela vai usar bastante na respiração. Já que o ambiente não é propício, né, para o crescimento dessa planta, a tendência é que ela utilize bastante do que ela produz, né? Então a respiração é alta, né? Então, na pior condição média da biosfera, a gente tem que 0,2% daquilo que foi absorvido pelo vegetal é transformado em carboidrato, 0,2%, e 50% disso, 0,1%, é o restante, né, fruto do decréscimo da respiração da planta. Então, é uma perca enorme se a situação do ambiente não for favorável. No outro quadro, ele coloca já uma quantidade, né, 1 milhão de unidades de energia que incide ali na atmosfera. Em condições máximas, a gente tem uma produção primária bruta de 50 mil unidades, né, já levando em consideração metade que é perdida, que não incide sobre o vegetal. Então, 50 mil é a produção primária bruta. Desses 50 mil, a produção primária líquida, ou seja, a produtividade primária bruta menos a respiração, é de 40 mil. Então, 20% do que foi produzido fruto da fotossíntese, 20% foi utilizado para respiração, o que é pouco, né? Se a gente pensa numa média da biosfera, ou seja, pior condição, 50% do que foi produzido é respirado pela planta, né? A planta ela vai utilizar bastante, já que o ambiente não é favorável. Então, quando a gente pensa na agricultura, né, nas diversas estratégias agrícolas, utilizar fertilizantes, né, melhorar a quantidade de nutrientes do solo, melhorar as condições para que a planta cresça, é justamente para que aquela planta ela disponibilize muito mais energia, né, e consuma para ela própria menos, respire menos. Então a tentativa agrícola é justamente essa, para aumentar a produção. Um outro conceito dentro do assunto de energia é o subsídio de energia,
né? O subsídio de energia é qualquer fonte de energia que vai resultar numa produção maior de algum fim, né? De alguma matéria orgânica, de alguma coisa. Então, para as plantas, irrigação, fertilização, uma seleção genética, controle de insetos, combustível para maquinários, tudo isso é um subsídio de energia que eu forneço para que o retorno seja maior, né? Para que a produção seja maior. Então, quando a gente fala de subsídio de energia, a gente relaciona também com a agricultura, né? Quanto maior esse subsídio de energia, né, essa ajuda, a entrada de fertilizantes, de inseticida, né, diminuindo o consumo herbívoro, por exemplo, a gente está fazendo com que, né, tentando fazer com que a produtividade dessa cultura agrícola seja cada vez menor. Essa produtividade seja maior, né? E o consumo da herbivoria seja menor. Então, assim, a gente pode entrar com fertilizante, a gente pode entrar com inseticida, né? Com entrada tóxica, né? Com algo que vai matar ali a herbivoria, por exemplo, ou algo que vai ajudar no desenvolvimento, na entrada de nutrientes, que seria uma entrada aproveitável, que nem esse gráfico mostra. Eixo X, uma perturbação, né? Então, eu entro cada vez mais com alguma coisa, estou modificando o ambiente. Eixo Y, a produtividade, né? Dentro também de algumas faixas, a gente tem a N, faixa normal, né? Onde a variação pode ocorrer e é normal. Agora, se essa variação ela ocorre para fora dessa faixa normal, a gente já tem alguns problemas, né? Se ela sobe, então tá beleza, tá excedendo, né, a faixa normal. Se ela decresce muito, ela já entra numa zona de estresse, numa zona letal, numa zona de troca, de morte de organismos, né? Então isso é um problema. Mas a gente vê aqui, seguindo essa linha de cima, quando a gente entra com uma entrada aproveitável como um fertilizante, isso a produtividade tende a aumentar, e aumentando, né? Só que num determinado momento não aumenta mais, né? Começa a decair a produtividade, né? Decaindo a produtividade, a gente pode chegar na faixa normal e aí atingir até a faixa letal, porque o organismo tem um máximo, né? Um máximo de entrada aproveitável, né? Um máximo para que o sistema não seja destruído ali, totalmente perturbado. E isso acontece até mesmo com a entrada de algo que seria aproveitável, né? Com fertilizante. Mas, por exemplo, se a gente entra com inseticida, né? Em grande quantidade, e aí vai aumentando, a tendência é só decair, entrando numa zona de troca, né? Então, os organismos vão iniciar o processo de morte, né? E depois na zona letal, que é uma zona bem perturbada. Então, até mesmo uma entrada boa, né, que seria o fertilizante, ela pode se tornar agressiva a partir de uma determinada quantidade, né, que for adicionada ali naquela cultura. E a gente observa nesse outro gráfico uma curva de eficiência e uma curva de produção, né? No eixo X a gente tem a entrada de fertilizante, né, de nitrogênio, quantidade de nitrogênio em quilogramas por hectare. E no eixo Y a gente tem o retorno, né? O que é retornado com a utilização desse nitrogênio, desse fertilizante. Na curva de produção, a gente percebe que, primeiro, a curva de eficiência ela atinge o seu máximo muito antes da curva de produção, né? Então, se a gente quer produzir muito, a gente vai ter que tacar fertilizante, bastante fertilizante, até chegar no máximo da produção. Mas o máximo da produção não é o máximo da eficiência, né? Talvez aquele ambiente ele chegou no máximo né, ele foi perturbado bastante
e já não está na sua condição perfeita, né, de eficiência, de transformação, de conversão da energia para carboidrato, né? Então a eficiência dele já não é tão boa, mas a produção é um pouco maior naquele ponto ali, né? A partir daquele ponto, próximo dos 125 kg por hectare de nitrogênio, a partir daqui a tendência é decair tanto eficiência quanto produção. Então, é isso. Então, assim, nesse próximo gráfico, a gente visualiza a canalização da energia a partir da produção bruta num ecossistema de cultura de soja, né? Então, a gente tem de 100 unidades dessa produção bruta dentro dessa cultura de soja. Então, 100 unidades são produzidas, partimos daí, dessa produção bruta, dessa produtividade primária bruta. 25% dessa produtividade, ela vai ser utilizada para a respiração da planta, né? Disso a gente tem 75%, né? Então, 25% foi utilizada na respiração, né? E é uma cultura de soja, então a gente imagina que ali aconteça um trabalho árduo para que o ambiente esteja nas máximas condições para que aquela planta se desenvolva bem, né? Então 25 é perdido para respiração, sobra 75. Desses 75, 5 unidades são utilizadas como pagamento a trocas, né, mutualísticas, simbióticas com bactérias e outros fungos micorrízicos, né? E fixadores de nitrogênio. Então, 5 unidades é pago, né, dado a esses organismos, sobrando 70 unidades. Dessas 70 unidades, né, mais ou menos 5 unidades é utilizada para os nematóides, né, para os insetos que se alimentam exclusivamente de plantas e organismos patogênicos que estejam ali hospedando aquela planta, né? Então, mais ou menos 5% é perdido aí nessa herbivoria. E isso configura, né, a produção líquida da comunidade, a produtividade líquida da comunidade, que é, né, aquela produção líquida menos a herbivoria. Então, a gente tem 65% agora, tirado da herbivoria, né? Já foi tirada a herbivoria. Desses 65%, 32 unidades das 100 que tinha são utilizadas pelo homem, né? Então, pelo ser humano. Os feijões de soja são colhidos, né? A exportação desse material. O que foi produzido ali, os frutos, né? Os frutos são colhidos, né? O que resta ali é aquele resto de material vegetativo, caule, folhas, né? E a raiz da planta, né? Que não foram aproveitadas. E desses, né, 32 que são utilizados pelos seres humanos, o restante vai ser 33. Esses 33 é o restante, é o que vai ser decomposto futuramente, né? Então, é essa a caminhada, né, da energia de um organismo produtor, né? Esse outro gráfico, ele ilustra uma produção, né, e respiração anual em quilocaloria por metro quadrado por ano, em 2 ecossistemas diferentes. O primeiro, né, que está sendo aqui destacado é o campo de alfafa, um campo controlado, né, um ecossistema controlado, e um outro é uma floresta úmida em Puerto Rico, né? E essa floresta, a gente vai observar que
A produção primária bruta, ou seja, aquele total geral produzido pelo vegetal daquela floresta, ela é de 45 mil unidades, né, quilocalorias. Essa produção ela é enorme comparada com a produção de um campo de alfafa, 24.400, né? Então, é diferente nessa produção. O que é utilizado para respiração no campo de alfafa, né, num local que é controlado, que há todo um manejo ali, é de 9.200, né, quilocalorias utilizadas para a respiração das próprias plantas. Dentro de uma floresta úmida, é 32.000 quilocalorias que são utilizadas. De 45 mil, isso é grandíssima parte, né? Mais de 70% do que foi produzido ali da produtividade primária bruta, então é muita coisa. Diferente do campo de alfafa, né? 9.200 quilocalorias. Beleza. Então, depois disso, depois da respiração, existe agora a produção primária líquida, né? Ou seja, tirando a respiração do campo de alfafa é de 15.200, né? Então, esse é o que sobra depois da respiração, que foi relativamente pouca, assim, no campo de alfafa. Já na floresta, a respiração foi enorme, né? Restando apenas 13.000 quilocalorias por metro quadrado ano. Dessas 13.000 quilocalorias que restaram, né, depois da respiração da planta, tudo é utilizado na herbivoria, né? Então, a respiração heterotrófica se faz presente, retirando praticamente tudo, né, do que existe ali para ser aproveitado dessa floresta, né? Então, assim, o restante, a produção líquida da comunidade, ou é nula ou é pouquíssima, baixíssima, né? Já num campo de alfafa, 800 é utilizado para respiração heterotrófica, né? Ou seja, ali naquele campo deve haver toda uma tentativa de dizimar todo e qualquer herbívoro, praga que tiver ali se alimentando daquelas plantas. Então, é baixíssima a respiração heterotrófica. Depois disso, a gente vê que a produção líquida da comunidade, o restante, é de 14.400. É muita coisa, então a produção é grande, né? Já na floresta, já não ocorre dessa forma. O que a gente percebe é que a floresta, ela não vai sumir, né? Porque ela vai se renovar, né? Então, o que a gente tem é uma manutenção daquilo que está sendo produzido, né? Então, o que é produzido é consumido. Se tem o bastante, né, para ser consumido, então tá tudo bem. Se não tivesse, aí seria um problema. Mas dentro da floresta, o que está sendo produzido é utilizado para respiração, tranquilamente, e o restante é utilizado para herbivoria tranquilamente, o ecossistema está funcionando. O que a gente vê é que a floresta se mantém e a produção final, né, a produtividade líquida da comunidade, ela é nula ou nada, porém o ambiente não se destrói, né, ele se mantém. Agora a gente vai ver sobre as cadeias alimentares, né? Cadeias alimentares é um tema super importante dentro da energia, porque é justamente através dessa cadeia, né, dessas teias que a gente vê, né, a gente tem a energia sendo transportada de um organismo para o outro, transformada, né, de um organismo para o outro. Lembrando sempre que, segundo a segunda lei da termodinâmica, a lei de entropia, né, da entropia, a gente vai ter uma perca enorme em calor,
né, a partir dessas transformações, porque nenhuma transformação é 100% eficiente. Então, existem vários exemplos de cadeias alimentares, né? A primeira ilustra uma alga, né? Um molusco se alimenta dessa alga, um peixe se alimenta desse molusco, uma garça se alimenta desse peixe, né? E a gente tem vários exemplos de cadeias alimentares. Mas é difícil a gente imaginar uma cadeia alimentar enorme, né? Gigante, com uma série de organismos seguindo a lógica da cadeia alimentar linear, né? Então, isso é difícil da gente ver. Porque, lembrando da segunda lei da termodinâmica, nenhuma conversão de energia é 100% eficiente. Então, de um organismo que se alimenta do outro, energia é perdida durante esse processo. Então, a gente tem cada vez menos energia. É por isso que não se tem uma cadeia tão longa, né? Porque a energia está sendo perdida. Aqui a gente vai relembrar, né, alguns termos importantes dentro de uma cadeia alimentar, né, que são os níveis tróficos, né? A gente tem as plantas ali configurando o primeiro nível trófico, sinônimos serão os produtores e produtores primários, né, que são as plantas, né, seres autótrofos. Primeiro nível trófico. A gente tem cupins que se alimentam dessas plantas. Cupins são os herbívoros, né, se alimentando dessas plantas. Então, eles são o segundo nível trófico, ou consumidores primários, ou consumidores de primeira ordem, né? Então, a gente dá esse nome também. O terceiro nível trófico aqui está sendo representado por um tamanduá que se alimenta desse cupim, né? Um tamanduá é um ser carnívoro, que, assim como o cupim, é um consumidor, é um heterótrofo, né? O tamanduá pode ser, ele é o terceiro nível trófico, que também é sinônimo de um consumidor secundário ou consumidor de segunda ordem. O quarto nível trófico, a gente está falando de uma onça que se alimenta desse tamanduá, e essa onça, ela é um consumidor terciário, né? Tá no quarto nível trófico, sendo que o primeiro organismo da cadeia era uma planta, né? O primeiro nível trófico é um consumidor terciário ou consumidor de terceira ordem, né? Então, é um carnívoro e é consumidor, claro. São termos importantes de serem lembrados. Então, seguindo aqui, a gente vê que essa imagem, ela coloca 3 níveis tróficos. Um produtor, um herbívoro, um carnívoro, né? Um produtor e 2 consumidores. E o fluxo de energia sempre constante, em linha reta, num sentido único, indo dos produtores até o terceiro nível trófico. O que a gente vai observar nessa imagem é que o número de indivíduos que são sustentados por uma determinada produção primária vai depender do comprimento daquela cadeia alimentar, né? Se maior a cadeia alimentar, quanto maior o comprimento, menor a energia que aquele último consumidor vai ter para si. Logo, as populações desses consumidores, né, a quantidade de indivíduos que são sustentados dentro daquela cadeia, né, dentro daquele ecossistema, é baixíssima, porque eles armazenam pouquíssima quantidade de energia fruto dessa cadeia alimentar, né? Então, a gente vê aí a concretização prática da segunda lei da termodinâmica, né? Perda em forma de calor, utilização da energia, a troca nunca é 100% eficiente, né? A transformação nunca é 100% eficiente. Então, assim, a gente vê ali a luz incidindo, aquele trapézio, esse trapézio representa os produtores, né? A luz incide aqui nos produtores, no vegetal.
parte incide, né, dessa luz total, parte incide, 50% é perdido. Dessa parte que incide na transformação dessa energia radiante para uma energia química, né, durante o processo de fotossíntese, parte é perdida como calor, se dissipa como calor, né, e parte produzida, né, produz carboidrato. Dessa produção total, né, dessa produtividade bruta, né, primária bruta, a gente tem que parte é utilizada pelo vegetal para respiração. A quantidade que é respirado vai depender das condições do ambiente daquele vegetal. E a gente observa que parte vai prosseguir na cadeia, né? Além do que foi perdido ali em forma de calor e o que foi respirado pela planta. Né? Então, dá sequência ao fluxo energético. O que vai acontecer é que essa energia, ao um herbívoro se alimentar dessa planta, essa energia vai ser consumida por esse herbívoro, que aqui está representado em um quadrado. Antes disso, pode ocorrer que esse NU seria a energia que não é utilizada, ou seja, alguma parte desse organismo se perde, né? Uma folha se desprende da árvore, dessa planta. Mas o que vai ser utilizado está representado aqui, né? O restante prossegue na cadeia nesse fluxo energético. Daí, a energia vai ser consumida por um herbívoro, ele vai armazenar essa energia. Parte dessa energia, representada por esse Na, né, essa seta saindo, é uma energia que não é absorvida durante o processo de digestão, né? Então, parte é perdida ali. Parte é utilizada para respiração celular, né, desse heterótrofo, para respiração heterotrófica. E o organismo tem ali um percentual líquido baixo, né, já que ele já consumiu de um produtor que realizou uma fotossíntese que não foi tão eficiente, que não é tão eficiente porque a troca, né, a transformação de energia nunca é 100% eficiente, né? Então, esse herbívoro ele vai ser predado por algum outro organismo lá no terceiro nível trófico, um outro carnívoro, né, um carnívoro que vai se alimentar desse herbívoro, né? E a quantidade de energia vai cada vez mais decaindo. A gente tem energia sendo perdida, né, antes desse consumo, né, dessa predação. E aí o carnívoro tá ali, ele vai perder uma parte, não vai ser absorvida uma parte da energia, vai respirar outra parte e o que sobra é nada, assim. Então, esses organismos que estão lá pro fim de uma cadeia alimentar, né, esses carnívoros, né, um consumidor que se alimenta de outro, que se alimentou de outro consumidor e aí vai, são populações de organismos cada vez menores se comparadas com aqueles das cadeias que estão, né, nos primeiros níveis das cadeias, já que esses organismos eles detêm de pouquíssima energia, né? Não tem o que fazer. São heterótrofos, são consumidores, não são produtores, são autótrofos dentro de uma cadeia. Eles vão estar pegando pouquíssima energia. Tem que ser assim, tem que obedecer a segunda lei da termodinâmica. Quanto maior a cadeia, mais energia vai sendo perdida. A troca, né, esse consumo da energia nunca é 100% eficiente, né? Grande parte da energia é utilizada, é dissipada e tal. Aqui essa imagem nos mostra que existem dois tipos de cadeias possíveis, né? A gente tem uma planta que faz fotossíntese, claro, né? O herbívoro se alimenta dessa planta, um predador se alimenta desse herbívoro e é uma cadeia padrão. Essa é chamada de cadeia de pastagem, né? Existe uma outra forma de cadeia que seria a cadeia de detrito, né? A cadeia de detrito é quando a planta, diferente da cadeia de pastagem, ela vai estar morta, né? Pode ser uma parte dessa planta que se desprendeu, né? E caiu e tá morta, né? Um fruto morto, uma folha, tal, uma flor.
essa parte morta cai na cadeia de detrito e é consumido pelos detritívoros e facilitando assim a decomposição desse organismo, a decomposição dessa matéria. E esses detritívoros, eles serão consumidos por algum predador, né? Algum consumidor, e aí continua a cadeia. Então, a gente tem dois tipos de cadeia, né? Cadeia de pastagem sempre inicia com a planta viva. Cadeia de detritos sempre inicia com a planta também, mas partes da planta que estão mortas, né? Ou a planta morta. Então, é assim que seria esse fluxo. Na maioria dos ecossistemas naturais, o sistema de detrito corresponde a 90% da produção autotrófica não consumida pelos heterotróficos, né? Então, a cadeia de detrito move muito mais energia do que a cadeia de pastagem, né? 90% não é consumido pelos organismos heterótrofos e cai na cadeia de detrito. Essas duas cadeias não andam separadas, inclusive, né? Algum organismo, né, a planta que uma hora tá viva, ou algum organismo ali que vai morrer, vai cair na cadeia de detrito, e elas estão relacionadas, essas duas cadeias, né? Então, assim, existem dois tipos de cadeias, e o movimento detritívoro é um movimento importantíssimo, né? Auxilia na decomposição e movimenta grande parte da energia. Então, assim, a gente vê aqui essa imagem representando um ambiente estuarino, né? Um ambiente de manguezal. A gente tem árvores de manguezais, árvores com aquelas raízes aéreas, né? Que vivem sobre o lodo. A gente tem o fitoplâncton, a gente tem algas bentônicas, a gente tem toda essa biota, né, produtora. E a gente tem ali representado nesse quadro, nesse retângulo vermelho, os detritívoros, que são vários organismos, crustáceos, né, camarões, alguns outros artrópodes, moluscos, caranguejos, que trabalham no processo de degradar, né, de quebrar, consumir, né. O que morreu geralmente é uma matéria vegetal morta, folhas, né, ali uma serrapilheira dentro de um corpo d'água, o que sedimenta ali ao fundo daquele lago, daquele ambiente, daquele mangue, e vai ser consumido pelos detritívoros. Alguém vai consumir os detritívoros, e aquilo que o detritívoro consumiu também vai ser mais facilmente decomposto, né? Então, esses são os detritívoros, e esse é o trabalho desses detritívoros, né? Então, detritívoros são vários organismos. Então, aqui a gente tem uma série de possibilidades de início, né, de uma cadeia alimentar a partir de uma planta. E essas possibilidades vão se diversificando de acordo com a estrutura que é consumida. Se numa planta é consumido o tecido vivo, uma parte de uma folha, por exemplo, né, aquela parte do mesofilo e tal, a gente tem uma cadeia de pastagem direta, né, se iniciando com herbívoro e tal, e a gente tem isso. Se é consumido a semente, por exemplo, né, a gente já tem uma cadeia diferente. Um pássaro pode se alimentar dessa semente, né? Então, uma outra possibilidade. Se é o sistema vascular, né, onde tá ocorrendo esse consumo, essa herbivoria, então a gente pode ter, por exemplo, um outro organismo parasitório ali que necessita de extrair a seiva, né, dessa planta, né? Então a gente tem um outro caminho, né? Essa extração ativa está representada ali também como
como os fungos micorrízicos, né, que podem fazer essa extração. Se se alimenta do tecido morto, a gente cai numa cadeia de detrito, por exemplo, né, se alimenta de uma parte morta daquele organismo. Se o alimento é o exudato, né, por exemplo, o exudato seria uma parte da seiva, né, que a gente vê saindo do caule da planta, uma parte bem docinha. Pode ser que um outro organismo vá lá e se alimente, né, dessa parte docinha, uma parte concentrada, né? Então a qualidade dessa parte seria muito maior do que a parte de uma flor, por exemplo, né? A qualidade muito maior, mas a quantidade menor. Né? Se a gente tem uma alimentação da flor, por exemplo, a partir da flor, a gente pode ter um organismo que faça ali a polinização, se alimente do néctar, né? E aí a gente tem o início de uma outra cadeia, um início diferente para uma cadeia alimentar, né? Então seria isso. A gente observa aqui também uma teia alimentar, né? Já que na natureza uma cadeia alimentar não existe, ela é totalmente teórica, né? É uma ajuda contextual. O que existe é uma teia alimentar, né? Nesse caso, está sendo representado aqui um riacho com vários insetos, representando dos produtores até o terceiro nível trófico, né? Desculpe, o terceiro nível trófico dos consumidores secundários ali. Mas dentro desse riacho, a gente observa que, como fonte de energia, pode haver fragmentos foliares, né, ou detritos que sejam lançados ali naquele riacho, fiquem ali e serão consumidos. É uma fonte de energia que entra. Né? A gente tem as algas, né, o fitoplâncton, que é a principal fonte de energia primária ali nesses ambientes que sustentam todos esses insetos. Né? A gente pode ter uma matéria orgânica importada que cai ali. E os produtores, né, as algas e tal. E aí a gente tem os organismos se alimentando, né, dessa matéria inicial. Né? Então a gente tem, por exemplo, os detritos, né, a frigana, Philopotamide, se alimenta dos detritos, né? É um nível trófico de consumidor primário se alimentando de detritos, partes mortas de uma planta, que é o nível trófico primário, né? Primeiro nível trófico. A gente tem algas diatomáceas que podem ser consumidas ali por um borrachudo, por um mosquitinho, por esses organismos. E, bom, esses organismos que consumiram as diatomáceas, né, sempre seguindo a linha, eles podem ser consumidos por uma plecóptera, uma perla, né, que é um nível trófico superior, né, que estão ali mais no topo dessa teia. E funciona assim, é uma teia alimentar, né? O alimento que serviu para um organismo não é só para aquele organismo, né? Pode servir para outros. Um organismo não necessariamente vai ser só herbívoro, ele pode comer, né, se alimentar de outros organismos, além de ser apenas um organismo fitófago, né? Fitófago, acho que ele pode ser onívoro, então existem uma série de possibilidades, não é preto no branco e a variação é o que mais tem. Esse outro gráfico ilustra um modelo de um lago, né? Um lago que foi manejado, que está sendo modificado, né, para pesca esportiva. Então, o objetivo aí desse lago é criar peixe, né, produzir peixe, comer o peixe, né, ou seja o que for. Então, a gente vai ver, né, foi quantificado a quantidade de energia que incide e a energia que está em cada
em cada um desses organismos, né? Dentro dessa teia alimentar, dentro desse lago que tem relativamente poucos organismos. Então, a gente tem inicialmente a energia incidindo nesse ecossistema, né? 730 mil quilocalorias por metro quadrado por ano incide nesse lago. Desculpa. Dessa energia que incide, 7.400 realmente é aproveitada e transformada em energia química pela fotossíntese, pelas algas, pelo fitoplâncton ali daquele lago manejado. Esse fitoplâncton, ele pode servir de alimento para crustáceos, né, o zooplâncton daquele lago, ou para larvas de dípteros, como os quironomídeos, né? Então, pode haver essa alimentação, né? Quando o zooplâncton, né, os crustáceos, vão se alimentar ali do fitoplâncton, eles só conseguem absorver 900 quilocalorias por metro quadrado ano de energia, né, a partir da alimentação por fitoplâncton, né? Então, 900 quilocalorias são aproveitadas a partir do consumo, né? Já nas larvas de díptero, 1.000 quilocalorias são aproveitadas. No caso das larvas, a gente tem que pode ocorrer também a emergência, a saída, né, de energia desse local. E realmente ocorre a saída de energia, né? 66 quilocalorias saem, né, emergem desse riacho. E isso pode ocorrer assim como insetos pousarem nesse riacho e colocarem seus ovos e ali se desenvolverem larvas, então ocorre uma importação aí de energia, né? Então, voltando, né? As larvas de dípteros se alimentam do fitoplâncton e conseguem converter aí para si 1.000 quilocalorias. As larvas de díptero podem ser alimento para o peixe-lua, assim como o zooplâncton também pode ser alimento para o peixe-lua, assim como as larvas predatórias de dípteros, né, o Calborus ali pode ser alimento para o peixe-lua. O Calborus, ele se alimenta do zooplâncton, pega para si 200 quilocalorias, né? E quando ele é alimento de um peixe-lua, ele oferece ao peixe-lua 3 quilocalorias, né? Então, vai diminuindo cada vez mais. Se a gente pensar numa cadeia alimentar linear, o peixe-lua vai estar lá no final da cadeia, mas não tanto quanto o seu peixe companheiro, que é a perca, né? A perca, ela vai estar lá mais distante, né, dentro dessa cadeia alimentar. Então, assim, a perca, quando ela se alimenta do peixe-lua, ela vai ter para si 30 quilocalorias que serão aproveitadas, né, 30 quilocalorias. E vai ficando cada vez menor, né, o aproveitamento de energia. Então, assim, difícil. A perca, como mostrou o slide anterior, né, a perca ela vai ter uma população cada vez menor, já que a energia para sustentar a perca é uma energia que é oferecida de forma muito sutil, né? É pouca energia. O homem, quando vai se alimentar desses peixes, o homem pode comer a perca, que está lá no final da cadeia alimentar, pegando para si 4 quilocalorias. Já se ele se alimenta do peixe-lua, ele pega 24 quilocalorias para si, né? Pega muito mais. Então, voltando aqui, a gente vê que pro ser humano, é muito mais vantajoso se alimentar da perca, que ao ser consumida, se alimentar do peixe-lua, né, que ao ser consumido oferece ao homem 24 quilocalorias, ao invés
da perca, né, que oferece só 4 quilocalorias quando o homem se alimenta dela. Então, assim, nada vantajoso se alimentar da perca no quesito energia, né, já que a perca ela tá lá no final da cadeia alimentar. Se a gente colocar isso de forma linear, não é vantajoso, né? Tentando tornar a situação mais vantajosa, seria possível eliminar aí um componente intermediário entre a perca e o zooplâncton, que seria a larva de Calboros, né? Essa larva predatória de Diptera. Essa larva poderia ser eliminada, fazendo com que a energia disponível aumente dentro do sistema, né? Só que existe um conceito importante dentro da ecologia que seria o conceito de espécie-chave, né? Ou de predador-chave. Se a gente eliminasse, por exemplo, a larva, o Calboros, o que poderia ocorrer é que a quantidade de zooplâncton aumentasse muito, né? Já que a larva se alimenta do zooplâncton. E aí a perca, o peixe-lua, não iria conseguir, né, equilibrar essa população, esse aumento populacional dos crustáceos. Então, com o aumento de zooplâncton em exponencial, o que poderia acarretar um consumo extremamente alto do fitoplâncton, e assim, né, o fim, né, dessa grande teia alimentar, desse lago manejado, seria um grande problema, já que é uma espécie muito, muito importante dentro desse ecossistema, né? Retirar essa espécie causaria a extinção dos produtores dentro desse lago, né? E se acabou o produtor dentro de uma teia alimentar, a gente não tem mais a teia alimentar, a gente não tem uma produção primária de energia, né? Então tudo vai para o ralo. Então a gente precisa desse organismo. Retirar esse organismo não seria uma boa ideia, pois poderia acarretar que a quantidade de zooplânctons aumentasse, logo a predação do fitoplâncton aumentasse também e o fitoplâncton não conseguisse se regenerar ao ponto de dar conta da quantidade de zooplâncton que está se alimentando dele. Então é preciso ter essa visão. Então, continuando aqui, o manejo do lago vai depender da demanda de alimento pelo homem, né? Então, se o ser humano ele quer muita produção, né, muita quantidade de peixe, muito quilo de peixe, ele vai ter que optar por um peixe herbívoro que se alimente lá de larvas do fitoplâncton, né, do fitoplâncton do lago, ao invés de um peixe carnívoro, né, que vai se alimentar de um outro peixe, como no exemplo anterior era o caso da perca, né? Por que um peixe herbívoro ele produz muito mais, né? A gente tem muito mais quantidade de peixe herbívoro do que do peixe carnívoro, né? Que está representado por 565 kg por hectare, né? E o peixe herbívoro 1.600 kg por hectare, né? 3 vezes mais. Isso ocorre porque, como já foi dito, numa cadeia alimentar, um peixe carnívoro, a perca, por exemplo, ela estaria lá no final da cadeia, né? Um organismo lá no final da cadeia é um organismo que retém para si pouquíssima energia, né? Da energia que passou através de um organismo para o outro, seguindo a sequência da cadeia, a sequência dos consumidores e lá no início o produtor. Então a energia ela vai ser cada vez mais dissipada, perdida, e conforme a cadeia se prolonga, menor a quantidade de energia que vai estar disponível para esses organismos. Logo, a população desses organismos é bem menor. É uma população bem menor em comparação aos organismos que estão em níveis mais anteriores, né? Então, esse é o porquê. Daí, quando a gente fala de estruturas tróficas, a gente pode fazer pirâmides ecológicas. Pirâmides ecológicas são representações através de retângulos, né, que vão nos dar uma quantidade.
pode ser uma quantidade de biomassa, né, o peso e tal, pode ser a quantidade de indivíduos ou a quantidade de energia que foi ali mensurado por unidade diária, né? Então a gente tem uma pirâmide para cada uma dessas informações. Aí como se constrói uma pirâmide ecológica, a gente coloca os produtores lá na base da pirâmide, os demais níveis tróficos vão ficar acima, seguindo, né, os níveis de uma cadeia alimentar. E os retângulos vão estar representando a frequência, então quanto maior a quantidade, maior é o comprimento desse retângulo, né, a largura assim desse retângulo. E ele é proporcional à quantidade, né? Então, inicialmente, a gente tem aqui uma pirâmide de número, ou seja, número de indivíduos. A gente percebe que esse primeiro exemplo, um campo de verão, né, com gramíneas ali, a gente tem uma pirâmide padrão. Já na floresta temperada, a pirâmide é invertida. Né? A floresta temperada, em número de indivíduos, apresenta 200 árvores ali né, na região aí que foi medido, né, por 0,1 hectare, 200 árvores, né, em comparação com o campo que apresenta 1.500, né, gramíneas. Então, é uma quantidade muito diferente, né? Mas como é que 200 árvores, né, 200 produtores vão sustentar 150 mil consumidores logo em sequência? É muito consumidor, né? Enquanto que num campo de verão, ao invés de uma floresta, num campo de verão a gente tem 1.500.000 produtores para alimentar 200 mil consumidores. Super justo. E a resposta para isso é que num campo, numa região de campo, né, com gramíneas, a gente tem uma planta de porte minúsculo, né, uma coisinha muito pequena. Já na floresta a gente tem árvores, né, então são plantas de maior porte, né, que produzem vários frutos, então elas conseguem dar conta de vários organismos, são 200 árvores, então pelo porte maior ela consegue sim abastecer 150 mil consumidores. Né? Essa é a pirâmide de número, ela pode ser invertida. A pirâmide de biomassa ela também pode ser invertida. Né? Então, nesse caso, a gente tem ambientes aquáticos representados primeiro, ali um canal da Marcha e o lago de Wisconsin, um lago aí, né? E no canal da Marcha, a gente tem uma pirâmide invertida, né? São 4 produtores que dão conta de 21 consumidores. É muito pouco produtor, né? Enquanto ali são 96 produtores, né, dando conta de 11 consumidores, e é uma quantidade menor, assim como num campo, assim como num recife de coral, a gente tem mais produtores. A resposta da gente ter uma pirâmide invertida, né, porque a pirâmide invertida ela deve ser avaliada, ela não é... ela vai ocorrer naturalmente, é claro, mas ela tem um porquê de ocorrer. E a gente pode tirar esse porquê dessa pirâmide de biomassa, no caso do canal da Marcha, por conta de que os produtores são micro-organismos, né? É um fitoplâncton ali minúsculo, e como a gente sabe, esses animais pequenos, eles se reproduzem muito rápido. Então, é simultâneo a alimentação dos consumidores e a reprodução, né, desses organismos, de forma que os consumidores nunca vão ficar sem esses produtores. Então, eles sempre vão estar se alimentando porque os produtores sempre vão estar se multiplicando, reproduzindo. A pirâmide de energia, ela nunca pode ser invertida. De fato, os produtores, eles carregam muito mais energia, já que estão no início de uma cadeia alimentar do que aqueles que estão no fim da cadeia alimentar, né? Numa pirâmide de energia, a gente pode observar também os organismos... Desculpa, voltando aqui, a pirâmide de energia, ela não é invertida jamais. E na pirâmide de energia, a gente tem os decompositores ocupando ali grande quantidade da pirâmide, tem um retângulo relativamente grande, maior, né, com uma quantidade de energia maior do que qualquer outro consumidor, né, maior até do que todos os consumidores juntos nesse exemplo, inclusive. Então, a energia
nos produtores ela é gigante, formando a base da pirâmide, e nos decompositores ela é igualmente grande, né? Só não é maior, mas é grande também, né? Então, a representatividade numa pirâmide de energia dos decompositores é muito maior do que a representatividade numa pirâmide de energia de biomassa, ou uma pirâmide de biomassa, né? A pirâmide de biomassa, a gente vê um tracinho minúsculo ali dos decompositores, né? Já que eles não são nada, né, em quesito de peso, de biomassa. Mas no quesito energia, a gente tem uma quantidade enorme de energia fluindo ali nos decompositores, né? E isso ocorre por conta de alguns princípios que a gente vai ver logo em seguida. Então, os micro-organismos, eles, como foi visto no último slide, a gente observou que eles armazenam grande quantidade de energia. Por eles passa muita energia, né? E uma resposta para isso, por eles possuírem tanta energia maior do que um consumidor primário, secundário, né? E muita energia tanto quanto, um pouco menos, mas logo após os produtores, isso é explicado pelo que a gente chama de metabolismo específico e metabolismo total, né? Então, assim, os micro-organismos, eles pesam, né, alguns quilogramas por hectare, mas apresentam um metabolismo muito grande, diferente de árvores, por exemplo, em 1 hectare, que pesam muito, né, muitos quilogramas. E já, se a gente for observar o metabolismo, é muito menos em comparação, né, menor em comparação aos micro-organismos, ou estão ali pau a pau. Então, como seres tão pequenos possuem um metabolismo tão alto? Isso é explicado com um metabolismo específico, né? O metabolismo total de um indivíduo é o metabolismo geral, né, de toda a estrutura que compõe aquele organismo, seja ele unicelular, seja ele pluricelular, que compõe o organismo. Já o metabolismo específico, a gente está colocando o metabolismo de forma relativa a uma unidade de peso, né? Como preferência, utilizando uma unidade de peso. Então, é o metabolismo por unidade de peso, uma medida relativa. E esses indivíduos, os micro-organismos, eles possuem um metabolismo específico altíssimo, se a gente for comparar, né, com outros organismos. É o metabolismo específico que é muito alto. Então, se o micro-organismo fosse muito grande, né, seria difícil sustentar um organismo que possui um metabolismo específico tão grande. Iria requerir muita energia, né, para sustentar o micro-organismo. Agora, falando dos consumidores, né, o papel dos consumidores são importantíssimo, né, um papel importantíssimo nas redes alimentares, né? Os consumidores, eles atuam dentro do processo de controle da população, né? Os consumidores controlam o crescimento daquela população, né? E fazendo isso, eles estão atuando também na seleção natural, na evolução, né? Ou seja, a evolução está lá selecionando, os consumidores vão estar se alimentando daqueles que forem menos, que tiverem a menor capacidade de fugir, né? Que forem mais fracos nesse sentido. E assim, atuando na seleção natural, os fortes sobrevivendo. Além disso, os micro-organismos, os consumidores, né, foram feitos experimentos e a gente viu que os micro-organismos, eles podem afetar as plantas, né, a produção primária, de forma positiva com o passar do tempo. Então, dentro de um teor evolutivo, essa relação que é negativa, ela se torna um pouco mais positiva,
foi o que foi percebido em experimentos, né? Por exemplo, a pastagem de grandes manadas de antílopes migradores aumenta a produção de gramíneas durante o período chuvoso. Então, a pastagem auxilia no aumento da produção de gramíneas, esse consumo, né, dessas grandes manadas. E no outro experimento, o capim, cujas folhas foram comidas por gafanhotos, eles regeneravam mais rápido, né, rebrotavam muito mais rápido do que quando a gente fosse lá em uma outra parte, né, e cortasse com tesoura. Então, o experimento foi nesse sentido, né? Uma região gafanhotos predaram e uma outra região foi cortado com tesoura. E foi visto a rapidez, né, de regeneração daquela planta, daquela gramínea. E a planta que foi predada, ela cresceu muito mais rápido do que a planta que foi cortada com tesoura. Né? Isso é explicado com a hipótese, né, de que haja algo dentro da saliva desses consumidores que faça com que a planta cresça mais rápido, né? E isso foi uma adaptação durante a evolução. Então, existe essa tendência dessas relações negativas se tornarem menos negativas com o passar do tempo. E é desse jeito que a gente entra na hipótese da Rainha Vermelha ou corrida da Rainha Vermelha, né? No filme da Alice, no País das Maravilhas, eu adoro esse filme, existe a Rainha Vermelha fala a seguinte frase, né? É preciso correr o máximo possível para permanecermos no mesmo lugar. Levando isso para o predador e para a presa, para alguma relação negativa, né? O parasita e o hospedeiro, por exemplo, a gente tem que, ao decorrer do tempo evolutivo, a relação vai ficando cada vez menos negativa e também o predador ele vai ficando cada vez melhor na predação conforme ele for predando. E a presa vai ficando cada vez melhor na fuga conforme ela for fugindo desse predador, de forma a fazer com que exista, né, uma melhora simultânea nesses dois organismos, no predador e na presa. Então, existe essa melhora mútua, né? Então, por exemplo, uma cobra que vai predar um sapo, né? Essa cobra ela acaba desenvolvendo boas adaptações que não se a camufle de alguma forma e assim ela consegue, né, fazer uma emboscada ali e pegar aquele sapo, né? Então a cobra se adaptou para poder predar o sapo. O sapo, ele pode ter desenvolvido alguma coisa, por exemplo, na visão dele, no olho dele, que fez com que ele percebesse, né, a cobra chegando com o passar do tempo, né? Então o sapo também vai se adaptar, né? E é claro que a cobra vai predar aqueles sapos que menos se adaptaram à mudança da cobra, né? Os sapos que mais ficaram para trás, né? Os mais fracos, que não conseguiram desenvolver alguma... que não possuíam alguma habilidade, alguma capacidade acima dos outros. Então, é uma relação mútua de melhora, né? De forma que ambos os organismos, a presa e o predador, o parasita e o hospedeiro, estão correndo evolutivamente, melhorando em ambas as capacidades de predar e de fugir, para que ambos permaneçam no mesmo lugar. Aqui a gente entra no tópico de energia, dinheiro e civilização, né? A energia está totalmente relacionada com dinheiro, com civilização, com política, geopolítica. E na história das civilizações a gente viu algumas fontes energéticas sendo a estrela ali, né? No início, a gente teve a idade da potência muscular, coleta, depois a agricultura, com o tornar-se sedentário, né, veio a agricultura.
E a gente tem essa energia na base da potência muscular. Depois a gente entra na era da idade dos combustíveis fósseis, né? Na idade dos combustíveis fósseis, que é a idade de agora. Então, a energia agora pode ser armazenada. A energia, ela é muito abundante, né? Até então é. E a população só tendeu a crescer cada vez mais. E aí fica a pergunta de qual será a próxima idade, de qual será a próxima energia, né, que a humanidade vai utilizar. Se vai ser uma energia renovável, se vai ser uma energia barata, se não vai ser tão barata, se vai ser mais inacessível, né? Então fica esse questionamento. Daí os sistemas econômicos, né, falando em dinheiro e em economia, os sistemas econômicos que estão totalmente relacionados com a produção de energia, eles apresentam algumas limitações, né, alguns pontos a serem avaliados. Por exemplo, eles só lidam com bens e serviços que foram produzidos pelo homem, né? Só esses bens e esses serviços são remunerados. Deixam sem preço ou subvalorizados bens e serviços naturais, a produção primária. Então, o nosso sistema econômico atual, ele trata dessa forma. A produção primária pela natureza, né, pelos ecossistemas, pelos lagos, rios, essa produção ela não é remunerada, né? Porque ocorre o extrativismo, mas não ocorre uma tentativa de melhorar o local, né? Uma tentativa de melhorar, né? De reabastecer o local, de cuidar para que aquele local não seja alvo de alguma mudança drástica, né, por conta do meu extrativismo. Então, não existe, em via de regra, essa atitude dentro dos sistemas econômicos. A remuneração, ela é dada somente às pessoas, né, que estão desempenhando um serviço ou produzindo alguma coisa, sempre com matéria retirada da natureza. Mas a natureza não é remunerada, né? Tanto que nesse exemplo a gente vê um estuário, né, um local estuarino, e que tem uma produção, que possui plantas, que é um ecossistema, entra energia solar, que tem a formação de marés. A gente tem as plantas, né, os primeiros organismos das cadeias, né, o nível trófico primário, e aí a gente tem os peixes que se alimentam dessas plantas, tudo mais, nesse estuário, né? Aí tem o ser humano que pesca esses peixes nesse estuário, e essa setinha com esses cifrões está representando o sistema econômico, né? Então o pescador pesca esses peixes, vende esses peixes, recebe um dinheiro por esses peixes. Com esse dinheiro o pescador faz o que bem entender. Desculpa. O pescador compra uma rede de pesca nova, compra um barco novo, iscas novas, e jamais, né, na grande maioria das vezes, não pensa no local que dá todo esse subsídio e essa renda, né, para ele, o sistema econômico, para o sistema econômico. Então, para o sistema econômico não há esse pensamento, né? O sistema econômico atual não pensa que existe também a possibilidade de ajudar, né, de remunerar, de tentar melhorar as condições do ambiente que está produzindo toda a matéria que está sendo vendida, né, pelos seres humanos. Então, é isso. Esse foi o vídeo sobre energia e o fluxo de energia. Todos os assuntos tratados são assuntos de relevância enorme para a ecologia. E a gente viu que a energia ela passa de um organismo para o outro em cadeias,
né? A gente chama de cadeia alimentar, e através da alimentação a gente viu a grande importância dos organismos produtores, a grande importância dos consumidores, né? Os consumidores, eles são seres heterótrofos, não produzem seu próprio alimento, consomem. E eles têm uma importância muito grande, por mais que a atitude de comer não seja uma atitude assim, boa, né, entre várias aspas, porque a gente viu que existe sim uma melhora na produção primária nas plantas, mas entre algumas aspas não é boa para o produtor primário. A gente também viu que dentro desses sistemas econômicos as fontes de energia primária, os locais que fornecem essa fonte de energia não são remunerados, né? Então, a energia é algo que move muito a economia, mas se for para falar de meio ambiente, de preservação dos locais que geram a produção primária dessa energia, isso é balela, né? Então, deve ser pensado. É um assunto muito interessante. É isso e tchau!